Shabbat Shalom, irmãos. Irmãos, hoje temos assunto aí para a gente falar sem economia. A paraxá para hoje é Vizot Rabaha. E esta é a bênção. Qual que é a bênção? Esta é a bênção. A Torá é a bênção. Nós vamos falar também da festa de Sukkot, festa de tabernáculos, que também é conhecido como a festa das colheitas. E o interessante, irmãos, é como que as coisas vão se desenrolando, né? Há poucas semanas atrás, tivemos a festa de Rosh Hashanah, tivemos um ano novo, né? Entramos no ano 5.784. Então, o que acontece nessa sequência, né? Ano novo, começou um novo ano na nossa vida. Vamos comparar, né? Como se nós tivéssemos entrado na presença de Yeshua e tivesse renascido, né? E como renascemos, entramos na presença dele, uma semana depois tivemos a festa de Yom Kippur e tivemos a oportunidade de termos nossos pecados perdoados. E agora, com os pecados perdoados, nós podemos nos apresentar na presença de Deus sem morrermos, tá certo? Porque nós somos justificados. E então, nessa semana, estamos comemorando a festa de Sukkot. Tá? Eu vou fechar esse raciocínio para que não fique disperso. Então, na festa de Sukkot, como é que a gente comemora? Para começar, é uma festa para se comemorar com alegria, com muita alegria. O que ela representa? Né? A época que, durante 40 anos, nosso povo andou pelo deserto e não faltou nada. Não faltou água, não faltou alimento, não faltou roupa para eles. Nenhuma, assim, convulsão social, vamos dizer assim, por falta, por escassez, foi mantido. O Eterno sustentou o povo com todas as necessidades deles, com todas as coisas que eram necessárias, com alimento. Então, mas hoje em dia, mesmo hoje em dia, se nós tivéssemos que deslocar de 2 a 3 milhões de pessoas no deserto, vocês imaginam a logística que teríamos que montar para fazer isso daí? Caminhões de água, de alimento, restaurantes, não sei o quê, higiene. Naquele tempo, eles simplesmente saíram para o deserto. Né? Simplesmente saíram. Deus cuidou de tudo. De uma maneira maravilhosa, né? Cuidando de todas as coisas, porque o deserto é caracterizado por ter areia, calor, muito quente durante o dia e gelado à noite, porque como o sol bate na areia e à noite reflete tudo, então vai a menos 20 graus, menos 10 graus, congela à noite. Então havia uma nuvem protegendo o sol e uma chama aquecendo durante a noite. Né? Por que é importante, então, essa festa de Sukkot? O que ela caracteriza para nós? Ela caracteriza que o Eterno quer que nós continuemos a depender dele como aquele povo dependeu naquela época. Só que hoje nós construímos casas confortáveis, casas de alvenaria, nós construímos uma estrutura social aí, né, criada pelo homem, as pessoas se aposentam, as pessoas têm seu trabalho, sua vida secular, e vai, às vezes, se afastando de Deus em muitos casos. Né? E chega a se afastar tanto de Deus a ponto de desconhecer os seus mandamentos e ordenanças e ficar concentrado, achando que vai conseguir as coisas pela força do próprio braço,
pelo seu empenho pessoal, pela sua capacidade, pelo seu estudo. E isso é mera ilusão, né? Porque quem faz dar a chuva no momento certo, a chuva temprana e a chuva serôdia, né? Que vai permitir que a terra produza os alimentos que depois de meses vão chegar à nossa mesa. As coisas não, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou, porque ele criou tudo de uma forma sustentável. Então as coisas, né, funcionam, se reproduzem, tudo depende dele. Se ele não mandar chuva, não vai ter colheita. Se ele né, não mantiver a fidelidade dele, né, o que é manter a fidelidade dele? Amanhã nós temos certeza que o sol vai nascer, porque o universo todo segue as leis dele de uma maneira fiel. Ele colocou os planetas em cada lugar, criou as órbitas, de tal forma que na Terra, a temperatura da Terra seja agradável para nós, e a vida, né? E todas as coisas funcionem. E tudo isso vai deixar de funcionar somente o dia em que a lei dele não valer mais. Então, enquanto céus e terras houverem da forma como nós conhecemos, as leis dele são válidas. Só que, então, o que isso tem a ver com o Sukkot, né? Ele criou uma festa para que nós nos lembremos que nós dependemos dele. Então, a característica dos mandamentos dessa festa é que nós construamos sukkahs, são residências temporárias, residências frágeis, né? Que a gente olha para cima e vê o céu. E a gente sabe que a gente habitando ali uma semana, nós vamos ter uma noção exatamente da dependência dele, confiar, olha, eu estou muito vulnerável aqui, estou absolutamente vulnerável, mas nesse momento que eu estou vulnerável aqui, eu sei que eu posso contar com meu Deus, eu sei que eu posso contar com Ele, que Ele vai estar cuidando de mim em todas as coisas. Mas, para nós entrarmos, então, nesse clima, o mundo copia muito as coisas do eterno. Copia e falseia. Então, hoje em dia se fala muito em eu me sinto de uma determinada forma, e eu vou agir de acordo com essa forma, e essas formas não têm nada a ver com as leis do eterno, e vão se corrompendo. Mas a vida, na verdade, que ele sente, ele vai tentar viver da forma como ele sente. E muitas vezes isso vai dar uma série de problemas, né? Até por desconhecimento das leis do eterno. Pela ilusão que existe, que é propagada aí nos meios religiosos, de que os mandamentos, ordenanças e leis do eterno já não existem mais, já passaram, e já são lá do Velho Testamento, agora não estamos na época da graça. E daí, os mandamentos e ordenanças deles não são obedidos, não são mais seguidos. Mas como nós dissemos, Deus é fiel. Enquanto houver céus e terra, os mandamentos valem. E ele separa as pessoas do mundo através dos mandamentos e ordenanças, que guardam os dele, aqueles que guardam os mandamentos e os que não guardam o mandamento. Então, os que guardam o mandamento dele são seres espirituais. E aí eu vou fazer um resumo aqui agora do estudo que nós fizemos na quarta-feira. Porque quando a gente fala de seres espirituais, de espiritualidade, também existe um conceito de espiritualidade no mundo que não é muito homogêneo, né? Cada um pensa uma coisa. Quando a gente fala, uma pessoa espiritual, quer dizer, então o que é ser espiritual? Ela incorpora espírito? Outros pensam que são manifestações espirituais, assim, como fenômenos estranhos, fora do comum, né? Nós, então, ficamos assim, será que são essas coisas que vão alavancar a gente?
que vão dar a compreensão da palavra de Deus, do eterno, né? O que é ser espiritual? O que é que se fala aqui, então? O que é ser espiritual? Porque quando a gente faz a festa das cabanas e simula aquela condição de morar numa situação dessa, todas as coisas que são feitas ali são manifestações, né, que a gente tem que interpretar e deixar o Espírito viver aquilo, porque são mandamentos, e mandamentos nós não julgamos, nós fazemos e obedecemos. Nós não escolhemos qual mandamento nós vamos obedecer e qual mandamento não vamos obedecer. É um mandamento do Eterno, cabe a nós fazermos, nós vamos fazer. Para quê? Para agradar ao Eterno, para sermos separados. E como seres separados, somos Adonai e vivemos no reino. Esses são os habitantes do reino, né? Aqueles que seguem os mandamentos e ordenanças e confessam Yeshua como seu Redentor. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem em 1 Coríntios 2, 14 a 16. Eu não vou abrir aqui, porque o espaço meu está restrito aqui, eu estou com uma mão ocupada. E daí o primeiro que abrir e quiser ler, nós vamos interagindo dessa forma. Me ajudem aí. 2 do 14 ao 16, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Yeshua. Olha que maravilha. Então, esse é o ponto, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural é o homem do mundo, ele não conhece as leis do Eterno, tá certo? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E por isso que nós estamos, então, fazendo essa pausa aqui para estudarmos esse espiritualmente. O que é, afinal de contas, discernir espiritualmente, tá certo? O Gutierrez, já que você leu até aí, está aberto ainda? Você já lê 1 Coríntios 3, de 1 a 3 também, por favor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Yeshua. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pois é. Então, nós estamos estudando aqui coisas do alto, coisas que são divinas, coisas que são do eterno. Imagina se eu tivesse que falar com vocês como meninos em Cristo, né? Que não podem ouvir ainda porque não estão preparados. Então, faz algum tempo que nós estamos estudando a Torá e cada vez mais nós podemos falar coisas, né, que cavam mais fundo, elas mexem mais com o nosso ser. E eu quero falar com vocês como a seres espirituais que estão prontos para entender as coisas do Espírito. Né? Isso não é de uma hora para outra, é estudando a palavra e conhecendo as coisas do Eterno passo a passo. Tanto que nós vamos ler agora, para confirmar também, Efésios 4, de 23 a 24. Eu vou ler aqui, tá certo? Vou esperar vocês abrirem. Renovai-vos pela transformação espiritual de vossa mente e revesti-vos
do homem novo, criado à imagem de Deus. E para fechar essa introdução, agora nós vamos para Hebreus 5,14. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Vamos lá, vamos consultar na palavra, vamos acompanhando essa Hebreus 5,14. Todo mundo achou? As verdades profundas da palavra de Deus não podem ser plenamente entendidas pela razão, com a nossa psique. Esse é o motivo de Paulo afirmar que elas se discernem espiritualmente. Os espirituais são aqueles que já cresceram e se desenvolveram a ponto de terem suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aqui, gente, é que nós justificamos a paraxá de hoje. Né? Quando eu falo para vocês que a paraxá de hoje é Vezot Habraha, eu falo, e esta é a lei. Porque esta lei aqui é que nos permite saber o que é bom e o que é ruim. Eu te apresento as bênçãos e as maldições. Escolhe, pois, as bênçãos. Somente assim é que nós podemos distinguir o bem do mal. Sem adorar, sem essa palavra, sem essa instrução, nós jamais conseguiríamos distinguir o bem do mal. Cada um teria a sua impressão, a sua espiritualidade, querendo em qualquer manifestação espiritual. Não, para nós aqui, eu vou ler de novo. Esse é o motivo de Paulo afirmar que eles se discernem espiritualmente. Os espirituais são aqueles que já cresceram e se desenvolveram, não estão mais no leitinho. Cresceram e se desenvolveram a ponto de terem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui nós definimos o que é ser espiritual, certo? Alguém tem alguma dúvida a respeito? Que nós vamos fechar agora esse conceito, né? E sempre que for dito aqui no nosso estudo, daqui para frente, ser espiritual é distinguir o bem do mal. Essa é o segredo. E para saber isso, tem que conhecer os mandamentos e ordenanças que Deus apresentou, as bênçãos e as maldições. Por isso que em Romanos 7,14, Paulo fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Né? Então, como o mundo ele usa muitas das coisas, das palavras que nós usamos, em outros sentidos, depois vai criando entendimentos complexos, né? Entendimentos que não tem nada a ver com a palavra. Então, aqui nós vamos permeando, construindo nosso entendimento do que é essa última paraxá e o que é essa época de Sukkot, né? A festa dos tabernáculos, porque isso é para nosso crescimento, é para nosso desenvolvimento. Né? E o segredo aqui é o seguinte: o eterno, ele é infinito, ele é de uma dimensão que nós não damos conta. Então, por isso que nós fazemos e obedecemos. E a gente fazendo, ele vai construindo dentro do nosso ser o novo homem. Né? Vai construindo o novo homem dentro de nós. Aqui, eu vou ler de novo Efésios 4, 23, né? Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa mente, revestivos do novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente entra nesse nível, nós nos tornamos nova criatura.
O que acontece conosco? Já não somos, né? Cristo fala, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando que acontece isso? É quando eu abdico da minha vontade. A partir daí, Deus me comanda através da palavra. E quando Deus me comanda através da palavra, o que acontece com o meu caráter? Meu caráter muda. Por que meu caráter muda? Já não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Quem me comanda espiritualmente é o Eterno através da palavra. E aí eu sou uma nova criatura. Então, voltando no raciocínio, quando que nós nos tornamos nova criatura, né? Nós estamos aqui na festa do Ano Novo, Rosh Hashanah. Olha a sequência, né, das festas. Tornamos nova criatura. Começou um novo ano, uma nova oportunidade. Yom Kippur, nossos pecados são perdoados. E agora estamos na festa de Sukkot. O que é a festa de Sukkot? É para a gente aprender a viver na dependência do Eterno. Nos entregarmos a Ele. Então, as coisas são todas integradas. Um nível espiritual elevado em Israel, né, um ser elevado, um povo elevado, a palavra fala que é Yeshurun. Yeshurun são sábios, é um nível, né, de pessoas mais elevados. Acontece que a palavra fala também, Yeshurun engordou e deu coisas. Então nós nunca estamos, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Nós conhecemos a palavra. E essas festas são coisas simples que nós fazemos, nós temos que obedecer, nós temos que nos entregarmos a essas coisas simples para refazer, para pegar o link de novo de vivermos na dependência do Eterno. Entrar no açúcar e entrar com alegria. Fazer com alegria, tomar uma refeição lá dentro com alegria. Agora, essa alegria, ela vem de onde? Ela vem da nossa felicidade, da nossa confiança, que nós podemos confiar irrestritamente que aquele Deus é fiel. Ele não vai nos abandonar, independente das circunstâncias. Nós temos que aprender que algumas circunstâncias que nós passamos, nós exercitamos isso quando fazemos aqui o cortejo da Torá, nós passamos por coisas boas, coisas ruins, mas para o servo que está entregue, tudo é para o bem. Porque o nosso galardão, né, a nossa avaliação, quem é que vai nos julgar? Não é esse mundo aqui. Quem que vai julgar a nossa vida espiritual? Quem que vai julgar no momento se nós conseguimos nos entregar realmente nas mãos do Eterno e ouvir dele, vinde bendito do meu Pai. Como é que nós vamos chegar nesse ponto? Quem que nós temos que agradar para ouvirmos a isso? O que nós temos que obedecer? Que mundo nós temos que viver? Se nós estivermos vivendo só com a força do nosso braço, nós não precisamos do Eterno, daí que é para cá também. Né? Às vezes sobrevém alguns sofrimentos na nossa vida, seguramente não é para a gente olhar para as circunstâncias. Tem uma música até que fala, né? Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. É isso que nós temos que aprender a fazer, é ter essa confiança no Pai. A gente... isso aí o mundo nunca vai entender. O mundo vai dizer que é loucura. Aqui, essa palavra que nós lemos há pouco, fala isso. O mundo acha essas coisas loucura. Nós vivemos de uma maneira a agradar a Deus e confiar nele, sabendo que aconteça o que acontecer, se eu obedecer, vai dar certo. Porque o nosso galardão não está aqui. Quando a gente
morre, o que a gente leva? Não leva nada. Né? O que adianta conquistar o mundo todo e perder a alma? Então, essas palavras essas perguntas, né, que o Eterno coloca na palavra aqui que nós encontramos, o que adianta? Só que a gente lê, passa muito rápido, a gente não presta atenção nisso. Né? E o que eu preciso fazer para não perder minha alma? Ter uma vida espiritual, separar o bem do mal e viver o bem em qualquer circunstância. Né? Mas como que nós podemos viver o bem? Quanto tempo demora para a gente aprender a Torá? Segundo alguns rabinos messiânicos, né, que eu vi, eles acham que a gente começa a entender quando está no 7º ciclo. Porque a Torá, nós estudamos a Torá o ano todinho, dividida em 54 porções. E essa porção que nós estamos estudando hoje, a Vezot Rabahá, e essa é a benção, a porção 54, é a última paraxá do ano. E toda a última paraxá vem aquelas palavras Hazak, Hazak, Venit, Hazek, que significa seja forte, sejamos fortalecidos. O que quando Moisés, né, foi substituído por Josué, né? O que foi recomendado a Josué? Seja forte, seja perseverante. Essas palavras, essas coisas que nós estamos estudando, essas coisas que eu estou falando, essa obediência a essas leis, nós sendo julgados pelo mundo, né, que o mundo considera essas coisas loucura. E a gente entendendo que essa é a linguagem do Eterno, é isso que nos separa, é isso que vai nos ligar a Ele, é isso que vai nos manter em comunhão com Ele. Né? Essas coisas simples. Né? E essas coisas são difíceis de manter, por isso que o Eterno, né, nós temos um corpo de Cristo. Né? Aqui o corpo, né, as pessoas que estão aqui reunidas, tem um cabeça, né, que é Cristo. Aqui é o corpo de Cristo. Como que isso aí é representado na festa de Sukkot? Cada um de nós aqui tem um tempo que está conhecendo a palavra, tem uma personalidade, né, tem uma forma de agir, um está mais maduro, o outro está mais trogolo, que é cru, o outro tem um entendimento que é rápido, o outro não tem. E assim são, cada tipo, né? Cada pessoa de um tipo. Mas existe uma ação, um ritual que é feito durante a festa do Sukkot, que é a lulav. A lulav, juntam-se ali 4 elementos, né? É um elemento que tem cheiro e sabor. Mais um elemento que tem cheiro, mas não tem sabor. Um outro elemento que não tem sabor, mas tem cheiro. E com um quarto elemento que não tem nem cheiro nem sabor. E com essa representação, quer colocar como se fossem os indivíduos da nossa coletividade. De qualquer coletividade, né? Porque o corpo de Cristo é representado pelo povo, todo o povo do Eterno. Né? A igreja é o povo que vai casar com ele. Né? Por que usa casar? É uma aliança, né? Que tem essa aliança com ele. Nesse ponto, então lá em Israel, usa-se um ertrog, que é tipo um limão, para representar o fruto que tem sabor e cheiro. Eu não vou entrar exatamente nesse detalhe, apesar de que nós vamos ler agora, nesse momento aqui, onde que está o mandamento, né, da festa de Sukkot. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Levítico 23,
de 33 a 43. O que é essa festa? Levítico 23, de 33 a 43. Eu vou ler rapidamente aqui. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel. No 15º dia deste 7º mês é a festa de Sucote, com duração de 7 dias para Adonai. No primeiro dia haverá convocação sagrada. E hoje é com essa convocação sagrada. Hoje, nesse momento, nós estamos vivendo isso aqui. Coincidiu com o Shabat, essa festa de Sucote. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Durante 7 dias, tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. No 8º dia, façam uma convocação sagrada, levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo, e este é um dia de assembleia pública. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Ou seja, Shabat também. Esses são os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocações sagradas, e nos quais levarão uma oferta feita pelo fogo para Adonai, uma oferta queimada, uma oferta de grãos, um sacrifício de ofertas de bebida, cada uma em um seu dia, além dos Shabatot de Adonai e dos seus presentes, todos os seus votos e todas as suas ofertas voluntárias dadas a Adonai. No entanto, no 15º dia do 7º mês, quando tiverem juntado o produto da terra, guardem a festa de Adonai por 7 dias. O primeiro dia será descanso absoluto, e o 8º dia será descanso absoluto. No primeiro dia, peguem frutos selecionados, ramos de palmeiras, galhos espessos e salgueiros de rios. Celebrem na festa de Adonai, seu Deus, por 7 dias. Guardem-na geração após geração. Guardem-no no 7º mês. Vivam em Sucote, em cabanas, por 7 dias. Todo o natural da terra de Israel viverá em uma sucá. Para geração após geração, vocês sabem que eu fiz o povo de Israel viver em Sucote quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Assim Moshe anunciou ao povo de Israel os tempos designados por Adonai. Então, são palavras que, às vezes, se discernem espiritualmente. E a recomendação dessa festa é que juntar os 4 elementos que abanaram para norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo, ou seja, em todas as direções. Onde houver, porque a palavra do Eterno foi dada primeiro aos judeus e para todas as nações da terra. Então, todas as nações da terra, sejam como forem as pessoas que se juntam ao corpo, tão diferentes quanto sejam, todas elas são unidas no mesmo corpo e em todas as direções para a honra e glória do Eterno. Essa é a mensagem que nós temos que ter no nosso coração quando praticarmos isso em nossa casa. Senão fica um ato, você está fazendo uma coisa que não entende direito completamente. Nem tudo a gente vai entender mesmo, mas a gente deve fazer e obedecer. Primeiro a gente faz, depois obedece. Olha só, que coisa. Isso não significa assim, eu vou entender esse negócio, eu vou estudar, a hora que eu tiver uma compreensão clara do que é isso aqui, daí eu vou começar a fazer. Não funciona. Você tem que começar a fazer, para Deus agir, e você entender depois, que Ele vai agir em você.
Ele vai trabalhar em você através da palavra. Vai formar um novo caráter em você através da palavra, através das coisas que está escrito aqui. Na medida que você se entrega, na medida que você deixa ele agir em você, você vai ser uma nova criatura, você vai se transformar um novo homem e o seu grau de intimidade com ele vai avançando até ser dia perfeito. É assim que, então, avançam as coisas. E ele é fiel. Né? Nós temos lá no final de Gênesis, a bênção de Jacó ao povo. Que povo? Esse povo que ele está trazendo, esse povo que foi para o deserto, né? E Jacó, quando Jacó morreu, Jacó fez uma oração e, de uma certa forma, abençoou os 12 filhos dele, né? São os patriarcas, de onde veio as 12 tribos. Aqui já, essas 12 tribos passaram os 400 anos do Egito e agora vão entrar em Israel. Daí Moshe, antes de morrer, fez uma outra bênção, abençoando justamente as mesmas tribos. Né? Só faltou a tribo de Shimon, ele citar especificamente a tribo de Shimon, mas lá em Jacó, ele já fala que a tribo de Shimon vai ser diluída em outras tribos. E como de fato ele já deve, né? já tinha aberto essa diluição de uma tribo dentro das outras. E mesmo nesse tempo, a tribo de Rubem era muito pequena, mas ele não queria que a tribo de Rubem morresse. Então ela foi abençoada. E a gente nota que a tribo de Rubem participou dos principais rebeldias ao longo da trajetória dos 40 anos do deserto, como Corá, por exemplo, os Rubenitas, né? E outros eventos ali, que os Rubenitas se mostraram rebeldes e tiveram pragas no meio deles. Isso aí teve consequências. Essa é a situação. O Eterno fala: tem as bênçãos e as maldições. Escolha, pois, as bênçãos. Simples assim. Ele não é um jogo escondido, um jogo que de repente ele é mau e pratica uma justiça que é dele e era desconhecida. Não, a justiça dele é clara. Ele fala o que vai fazer, já falou tudo, ele já falou o que é bênção e o que é maldição. Escolhe, pois, as bênçãos. É jogo claro. Então, haverá a primeira morte, né? E a segunda morte. Quando houver a segunda morte, já é será uma ressurreição só para o julgamento e para a aniquilação. Mas a palavra fala, né? Os estudiosos falam que quem nessa segunda morte, que sabe que está condenado, vai concordar com o destino dele, porque era um jogo claro, ele desobedeceu, e então é justo que aquilo aconteça. Entendeu? Não existe nada assim que seja uma coisa surpresa. Não sabia disso. Não. A coisa é clara para todo mundo. E as coisas do Eterno, né, distinguem-se espiritualmente através da palavra. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu já gastei. Tem bastante coisa para falar aqui. E foi recomendado para mim também, o Adilson me passou as referências, né, do Bezot Kamarahá, da Haftarah, só que ele passou ontem à noite para mim e eu já tinha preparado de uma outra forma. Então, em obediência aqui, eu vou pedir para 4 irmãos abrirem, eu vou pedir para o Gutierrez abrir Levítico 22, 26. Quem que se propõe a abrir aí Levítico 23, 44? Pronto, Josley. Zacarias
14, de 1 a 24. Tem que. Zacarias 14 e Apocalipse 7, de 1 a 10. O meu ficou qual? Levítico 23, 44. Muito curtinho, né? Daí, como isso aqui foi passado, eu vou deixar que a palavra produza os efeitos por si, tá certo? E logo após essa leitura, então, eu vou encerrar a palavra e na semana que vem, no estudo de segunda e de quarta, quem tiver mais alguma dúvida, nós vamos esclarecer. Levítico 22, vai do versículo 26 ao final. Rapaz, É só 26? Só 26, é curtinho também. É. Bem curtinho. Por isso que eu não. Né? Começar então? Pode começar. Vaiomer Adonai el Moshe Lemor. Disse mais o Senhor a Moisés. Então, que é a introdução da Parashá Rabahara também, né? Vamos ver Levítico 23, 44. Assim, Moshe anunciou ao povo de Israel os tempos designados por Adonai. Isso. Então, nós estamos vivendo agora, que é um tempo designado por Adonai. Então, o Criador Supremo do Universo, o nosso Criador, ele que criou e pediu para a gente fazer. Tá bom, então agora Zacarias 14, de 1 a 24. Ninguém ficou com essa palavra não, né? Vamos pular, porque 14 quanto? 14, de 1 a 24. Eis que vem dia do fogo eterno, em que teus esposos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exposto à cidade. Então sairá o Eterno e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fundido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até as águas. Sim, fugireis como fugiste do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu eterno, e todos os santos com ele. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Eterno. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Eterno será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Eterno, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como uma planície de Geba e Rinom, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de Esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, Jerusalém habitará segura. Esta será a praga que o Eterno ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua casa se apodrecerá, estatuetas de pé, apodrecer-se-ão os olhos das suas obras, e se apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Eterno grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém e se juntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhanças, ouro, prata e vestes em grande abundância.
Então, aí nós temos claramente, né, promessas do Eterno, que haverá tribulação, mas que haverá também libertação. Né? Libertação para as pessoas que obedecem os mandamentos e ordenanças dele. Então, existe uma ilusão no mundo que Deus é bonzinho, que Deus é perdoador. E então eu alerto essas pessoas a lerem Zacarias 14, de 1 a 24, que acabou de ser lido, e repensem, né? Repensem. Agora eu vou ler 7, Apocalipse 7, de 1 a 10. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus na testa. Ouvi quantos haviam sido selados: 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gado, 12 mil, da tribo de Asher, 12 mil, Naftali, 12 mil, Menashe, 12 mil, Shimon, 12 mil, Levi, 12 mil, Issacar, 12 mil, Zebulon, 12 mil, José, 12 mil, Beniamim, 12 mil. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma multidão, grande demais para ser contada, de toda nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam: a vitória pertence a nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então, está anunciada a palavra, está anunciada de quem será a vitória, né? A nosso Deus, Adonai, Yud, Rei, Rei, e ao Cordeiro. Quem tiver ouvidos, ouça. Shabbat Shalom a todos.